E olha só, meus lindos e minhas lindas, se liga só nesse refrão aqui. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Estamos aqui hoje com o responsável pelo Meteoro da Paixão, gente. Estamos aqui com o Anderson Ricardo. Seja muito bem-vindo. Bacana, Guilherme. Bem-vindo aqui na Switch TV, é um prazer receber você. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Que bacana estar aqui. Como eu nasci no interior, eu tenho que falar é nóis, né? É nóis. É nóis é bem gíria de paulista, assim, né? É verdade. Mas eu acho que a raiz do brasileiro hoje é porque, assim, as linguagens mudaram e a civilização mudou, os jovens hoje mudaram, então a comunicação tá mais, vamos dizer, abreviada, né? Eu acho mas é um prazer enorme estar aqui na Switch TV e maravilhoso, e obrigado pelo convite. Nós vamos falar bastante aqui de música, vamos falar desse cenário aí que tá bem confuso. Não, que bela carreira, né, cara? Desde os 12 anos fiquei sabendo aí que você já empreende. Cara, eu comecei... A minha primeira empresa foi com 12 anos, porque a minha mãe e meu pai separaram, aí a gente foi morar com a minha avó materna, e ela criava eu e minha irmã com um salário mínimo, eu vendo aquela dificuldade ali, eu queria já ter coisas e tal, e aí eu falei, quer saber, eu queria ter um aparelho de som, porque eu adorava rádio, cara. Eu adorava música e tal, eu queria ter um aparelho de som e um microfone pra falar, sabe? E aí eu já narrava rodeio, sabe o que é narrar rodeio? Sabe rodeio de touro e tal? E aí foi quando eu abri minha primeira empresa, vendia desinfetante de porta em porta nas casas. Eu mesmo fabricava desinfetante. Isso antes do narrador de rodeio, antes... 12 anos ali eu já meio que narrava rodeio também, mirim, né? Que narrava os moleques no carneiro, sabe, rodeio de carneiro. Aí depois disso eu abri minha primeira empresa, com 16 anos eu entrei em rádio. Então, essa que eu queria entrar agora. E como foi ali, né, a sua relação lá atrás do Anderson com a música, né? Quando, com 12 anos ali, antes dos 12 anos de começar ali no empreendedorismo, você já tinha a visão de, tipo, pô, eu quero trabalhar com o mundo artístico, eu sempre tive muita facilidade com comunicação, né? Eu sempre tive a voz grave, a voz boa e tal. Então eu queria trabalhar com isso já. Comunicar, falar, achava legal e tal. Aí eu comprei um microfone sem fio, que ele interferia na televisão dos vizinhos. Aí eu entrava e falava, muito boa noite, estamos aqui começando para falar nessa noite para você de amor, igual falava o povo da rádio. Então aí com 16 anos eu entrei na rádio. Que legal. Com 17 anos eu coloquei uma meta que eu queria até 30 anos conquistar R$1 milhão. Aí eu fui embora com um caminhoneiro, fui parar lá em Goiás, pegar uma carona com o caminhoneiro. Saiu de mochila nas costas. Fui parar em Goiás, trabalhei em várias rádios, até que com 25 anos de idade eu tomei a decisão de sair de rádio e trabalhar vendendo show de prefeitura em prefeitura. Aí foi assim que uma prefeita falou pra mim, não, porque eu queria um show aqui de um menino, um tal de gurizinho, que tá tocando uma musiquinha no YouTube e tal. Aí foi quando eu pesquisei a música no YouTube. E agora vem o segredo. Aí cheguei até a família do Luan, o pai dele me convidou para ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois para começar a empresariar. E em 2007 eu comecei a empresariar o Luan e fiquei com ele até 2014. Então, para você ver ali da divulgação de eventos, da venda ali de shows para a prefeitura e tal, você ouviu... É que eu sempre gostei muito de venda, né? Eu gosto de duas coisas. A minha vida hoje é comunicação e venda. Então eu adoro falar e tal, contar história. E essa questão hoje que todo mundo está falando, eu vi até que virou uma profissão, storytelling, uma pessoa que escreve textos. Escreve e tal. Toda a vida eu fiz isso. Então eu adoro escrever história, falar de história e tal. Por exemplo, tem uma história super interessante que eu trabalhava na rádio e tinha a carta do ouvinte. Na carta do ouvinte, tinha os ouvintes que mandavam as cartas, mas não era todo dia que vinha carta. E a maioria das vezes não era aquela história que ia impactar as pessoas. Então eu escrevia as histórias. Sabe o que você escreve a carta do ouvinte, tal, aquele negócio legal e tal. E aí eu sempre gostei de escrever história. E aí foi quando eu comecei a empresariar o Luan ali em 2007, após as rádios, e comecei a ter várias ideias. E criar e tal. Aí eu criei um método que chama MDP, que é a multiplicação da presença, que eu aplico hoje na minha vida e aplico para todos os meus alunos. O que é a MDP? É você botar movimento na sua vida. Sim. E hoje, com as redes sociais, mais do que nunca, está funcionando muito bem. Que é você mostrar movimento. Eu costumo dizer que água parada só dá dengue. Então, se você quer ser um artista ou você quer ser um profissional que tenha visibilidade na internet, o que você precisa fazer? Botar movimento. E quanto mais movimento que você bota, mais coisa você faz, mais pessoas você conhece, em mais ambientes diferentes você está, mais perto de fazer um bom network, sim, de crescer na vida você está. Um exemplo é o que você comentou, né, da descoberta do Luan, assim, você já estava ali no ramo, oferecendo shows, artistas lidando, ouviu um rumor, ouviu uma solicitação de alguém e falou, pô, quem que é esse menino? Foi atrás de ver, ouviu o potencial,
o Glank, ele tinha e realmente foi um tiro certo, porque, poxa, o Meteoro da Paixão, cara, foi hino nacional, assim, por longa data, saca? Tipo... exatamente. A Meteoro, que é uma composição do Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, que eu fiquei com o Luan em 2007. Toda a música que a gente gravava... E a primeira do YouTube que você viu não era essa? Não, né? Era Falando Sério. Falando Sério. É. E ele tava tocando, tipo, num barzinho ou ele tava gravando em casa? Foi uma festa, assim, de família. Pô, e aí você entrou em contato com a família e falou, pô, cara, deixa eu trabalhar esse menino, que eu acho que ele tem um... Eu contratei um show, essa prefeita que me indicou ele, comprou um show dele lá em Mineiros, onde eu morava, em Mineiros de Goiás. Legal. E aí foi quando eu conheci ele, a família. Depois eu deixei todas as minhas coisas que eu tinha, peguei todo o dinheiro que eu tinha ganhado até então, que era 50 mil na época, investi nele e comecei o trabalho, em 2008. Aí, final de 2008, começo de 2009, a gente muda para Londrina, porque o Sorocaba morava lá, e ele já tinha dado essa música pro Luan, e ele veio para a Sociedade. E aí foi quando a Meteoro conquistou o Brasil todo. Mas eles já conheciam o trabalho do Luan ou foi tipo por intermédio de você ali que Não, eu tinha uma amiga que conhecia o Sorocaba, conseguia acessar o Sorocaba. E aí ele viu o talento do menino também e falou, meu Deus. Foi, falou, vou fazer uma música para ele, e fez a Meteoro e a Tô de Cara, que é outra música que tocou bastante também. Nossa, eu lembro Nossa, as meninas ficavam... Eu cansei de quantas namoradinhas na época da escola eu perdi a chance por causa do Luan Santana, de verdade. Porque eu não gostava muito do sertanejo, então não tinha um visu do sertanejo, assim. Aí as meninas tudo queriam o Luan Santana. Eu falei, pô, meu... E hoje você gosta de sertanejo? Gosto. Depois de ver, a gente fica mais eclético, né? Então, tipo, eu gosto de música boa hoje, eu costumo dizer. Entendi. Fala assim, tem um gênero musical que eu preferiria o rock. De berço, assim. Tá. Mas eu ouço tudo que você acha do trap? Eu acho uma evolução um pouco curiosa, assim. Eu tenho uma opinião controvérsia do trap, porque, assim... Tá. Porque o trap tem várias vertentes. Exato, né? Muita vertente. Então é muito nicho, é muito conteúdo. E aí tem aqueles caras que canta Aí tem outro que já tem uma letra, que já tem uma rima. Tem uns caras que tem uma letra bacana, sim, né? Mais sim, romântico. Um contexto. Pô, eu lembro quando... Não sei nem se chega a ser trap, né? O funk, mas aquele MC Ariel, por exemplo, lançou aquela música Cracolândia, que teve a participação do Alok. Pô, cara, aquela música atingiu ápices, assim, níveis, e é com uma mensagem super da hora, positiva, que comunicou bem, assim, com a molecada. Eu achei um baita de uma música de alta qualidade, tá ligado? Bem produzida. Eu gosto muito de sons bons. O Netão tá aqui com a gente hoje aqui na produção. O Neto acabou de me falar que ele toca como chama? Forró? Forreg and roll. Forreg and roll. Isso é evolução. Eu acho que a música brasileira, ela passou por algumas evoluções. Sim. O Neto já tem 40 anos de carreira, então ele não vai me deixar mentir que durante todos esses anos, por exemplo, né, Neto, 40 anos, você viu a música sendo evoluída, mudando, e eu acredito que neste momento, de novo, a gente vai ver isso. Porque a gente está vendo o sertanejo que ficou anos aí dominando, já perdendo uma certa dominância. Não é que o sertanejo é muito forte. O sertanejo não vai acabar nunca, porque o sertanejo é algo muito interiorizado, né? E é enraizado também. Pô, eu lembro, por exemplo, os domingos de manhã, a minha mãe faxinando a casa quando eu era criancinha, ouvindo, por exemplo, o Leandro e Leonardo. Mas a gente vai ver hoje uns outros ritmos, segmentos crescendo também. Porque o sertanejo foi crescendo. Tem universitário. A gente viu todos os outros parando de crescer e ele crescendo. Agora a gente já está vendo outros movimentos. Por exemplo, eu não sei se você tem filha. Você tem filha? Tenho. Tem quantos anos? 10, 9 e 5. O de 10 ouve música? Coreano, tudo coreano. Adoro os coreanos, sabe o nome de cada coreano. Eu com 10 anos de idade ouvia sertanejo. Você acabou de falar que você com 10 anos ouvia sertanejo. Então a galera agora de 13, 14 anos, muito difícil você achar alguém que está ouvindo sertanejo. Ele está ouvindo outros segmentos. Então por isso que eu acredito que outros segmentos vão vir agora e vão crescer. E se o sertanejo, né, ele tem aquela pegada já do universitário, que também fez um sucesso e faz... Que foi a evolução do sertanejo lá, né? Isso mostrou uma versatilidade do sertanejo, assim, porque, por exemplo, vamos supor que o maior mercado hoje, assim, fora o gospel, seja o pop, certo? E o sertanejo em si, um artista sertanejo, no caso, um Luan Santana, por exemplo, né? Hoje ele não teria dificuldade de migrar do sertanejo que ele tinha, tipo, por um som mais pop, por um ritmo mais pop, para voltar a atingir gente. Porque o sertanejo tem essa flexibilidade. Uma coisa que se ele fosse, sei lá, acho que de um hip hop, ele já não conseguiria entrar, né? Eu acho bem legal. E vamos falar agora, a gente falou, cara, um pouquinho dessa história com o Luan, que foi sensacional. Você tem alguma história engraçada, algum perrengue, assim, de show, de produção, que você queria compartilhar? Cara, tem vários. Quando você está começando, principalmente no interior do Brasil,
você vive muitas coisas assim. Por exemplo, eu cheguei no Luan em lugares que não tinha palco para fazer show. Eu já fiz show com o Luan debaixo de um pé de árvore, pé de manga, que só tinha uma luz assim, com as fãs reclamando que as formigas estavam subindo na perna delas. Já fiz show com o Luan com 7 pagantes. Chegando num lugar e tinha 7 pessoas lá. Então encontra bastante coisa, principalmente no interior aí do país. Eu vejo isso louco. Eu tenho uma amizade com o pessoal das casas noturnas aqui de São Paulo e os proprietários, né? E aí tem a casa do Altis, por exemplo, é uma casa famosa ali no Augusto. Eles falam, eu já vi show do NX0, do Fresno aqui, com 5 pessoas, 3 pessoas dentro da casa assistindo os caras. Antes dos caras chegar a nível nacional, né? Exatamente. Explodiu, falei. Isso é uma coisa, até para os artistas pequenos que estão nos ouvindo, que todo mundo passa por isso, cara. Só que foi vendido agora, de 5 anos para cá, que o artista, se ele tivesse muito dinheiro, ele ia cortar todo esse caminho. O dinheiro hoje não corta mais esse caminho. Por quê? Porque, cara, o povo tem que abraçar. E hoje em dia, a pessoa te ouvir nas plataformas e ir no seu show são 2 movimentos completamente diferentes. Sim. Porque o primeiro movimento, eu posso estar sentado aqui no ar-condicionado ouvindo o cara. Posso gostar dele. Agora, eu pegar minha esposa, tirar um dia, ir num show que tem a ação de sair da minha casa, de pegar o carro, de ficar numa fila. De galera e tal, eu tenho que estar muito conectado com esse artista. Então, ele tem que ter mais do que me conectado só com a música. Por isso que hoje a galera que não entender isso não vai conseguir fazer sucesso, é que o artista também tem que ser influência. Por quê? Através da influência que ele provocar em mim com os conteúdos dele, com a verdade dele, pode me ligar aquela chavinha na minha cabeça e falar, cara, eu quero ir no show desse cara. Enquanto ele não conectar comigo, por isso que ele precisa ser influência. Porque ele tem que me influenciar a ponto de eu querer ir ver um show dele. Sim. Senão eu vou ficar só ouvindo em casa. Entendeu? Porque se eu vou influenciado só pela música, eu vou ficar ouvindo ele no Spotify. E você hoje, né, como com todo o seu trabalho de agenciamento de carreiras, gerenciamento de carreiras, como você vê, né, as bandas hoje, muito artista principalmente, eles acham que, eu vou me garantir com o streaming aqui, o Spotify. Mas o mercado hoje de streaming, comparado ao das produtoras, antes vocês tinham uma produtora que ia te produzir, ia cuidar de você, ia fazer o seu merchan todo, ia te lançar no mercado. O Spotify, você acha que ele quebrou a barreira das produtoras, mas ele também meio que... Como, não vou dizer diversificou, ele encheu um mercado de conteúdo, tipo, sem valor, tem mais de 100 mil músicas sendo lançadas todo dia na plataforma de streaming. Isso quer dizer que ficou mais fácil, né? As pessoas têm contato com a música, a pessoa lançar. Porque antigamente era caro. Não se profissionaliza. É isso que eu quero. 20 anos atrás, para você gravar um CD era caro. Sim. Eu lembro das pessoas indo no Ratinho pedir para ele patrocinar um CD porque era caro. E aí você tinha que depois tocar nas rádios, que era uma dificuldade, entrar nas TVs era uma dificuldade. Hoje, você grava uma música no fundo da sua casa, a galera do trap aí grava no fundo de casa. Sim. Sobe a música na plataforma e vai para as redes sociais divulgar. Então a TV veio para sua mão, a plataforma veio para sua mão, ficou mais fácil você ter acesso aos produtores para gravar, e isso faz com que muita gente possa fazer muita música todo dia. Isso é bacana. Então você tem uma boa visão sobre as facilidades tecnológicas de hoje. Eu estudo você acha muito que é uma hoje. ferramenta. Eu estudo muito sobre música, estudo muito do que mudou, o que veio a funcionar, o que não funciona mais, e as formas de você também, fazer. Né? Porque é importante a gente estar sempre um passinho na Porque frente. Música é um mercado futuro. Se eu e você agora aqui fazer uma banda e gravar uma música, essa música ela vai precisar maturar, ela vai precisar ter um tempo, ela vai precisar ter uma divulgação. Então nós vamos estar plantando para colher daqui a alguns meses. E esse plantio pode ser que funcione, pode ser que não funcione. E aí o que o artista tem que fazer? Não pode desistir. Sim. Porque quanto mais você fazer, mais chance de chegar no sucesso você vai ter. Mais perto do seu propósito você vai ter, você vai estar gravando mais música, gravando mais conteúdo. Sim. E mais conteúdo, mais público, mais visibilidade. Por isso que nós estamos vendo e vamos ver cada vez mais influenciadores digitais, primeiro te impactando como influencer e depois te impactando como cantor.
Depois lançando um beat, lançando um sucesso. Boa visão. E aí, quando você juntar os dois, as pessoas vão ter vontade de ir até o seu show. Uma curiosidade para iniciar esse primeiro bloco. Você toca algum instrumento? Você falou de Cara, bandas. não toco nada. Você não tem nenhum talento musical, só o talento de conhecer o mercado, de entender, Eu também, eu não toco nada. Sites. Nem campainha eu toco direito. Às vezes eu toco campainha errada ainda. É triste. Mas vamos seguir aqui no papo, certo? Vamos pro jabá, Anderson, porque a gente tem que lembrar aqui dos nossos queridos da Marketing Animado. Vamos falar aqui dessa produtora audiovisual localizada aqui na Barra Funda. Gente, o que vocês precisarem aí de audiovisual pro seu negócio, certo? Rede social, website, propaganda em vídeo, podcast, ensaio fotográfico aqui nos estúdios da Marketing Animado você encontra, tá bom? Eles possuem aí chroma key, toda uma equipe dedicada para vocês. Então não perde mais tempo, entra no site dos caras aí no Instagram e vem ver tudo que a gente tá produzindo com eles aqui, tá bom? Marketing Animado e Switch TV, é nóis. E olha só, minhas lindas, voltamos aqui nesse bate-papo incrível com um empresário aí de sucesso, cara, responsável pelo Meteoro da Paixão, como o Anderson mesmo já falou. E, cara, deve ter sido muito louco, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Anderson, eu quero saber agora, hoje, cara, como é que o Anderson tá lidando com o gerenciamento artístico, né, de nomes? Você tem algum artista em peso? Você gostaria de comentar pra galera? Antes de responder a sua pergunta, vou te ensinar um negócio bem bacana. Você sabe que quando você falou, vamos pro jabá, você sabe por que nós falamos jabá? Você sabe onde começou isso? A gente já ouviu umas histórias, mas aí cada um falou uma coisa. O Cabelo falou... A gente já ouviu algumas histórias. Quais histórias que você sabe? O Cabelo falou da rádio, dos músicos que pediam jabá, ou a produtora que pediu jabá pros músicos, alguma coisa assim. Diz que essa história começou numa rádio lá na Bahia, que o cara passava lá e pedia pra ele tocar a música dos caras, o divulgador. Sim. E tal. Aí um cara lá falou, pô, velho, e o jabá das crianças? Pô, tem um jabá lá, as crianças têm que comer, que era o jabá mesmo, a carne seca. Sim. E aí o cara começou a dar um dinheirinho pra ele comprar o jabá das crianças. Aí ficou, meu jabá, e foi crescendo. Olha só, aí, tá vendo? Anderson também é cultura, tá certo? Sim. Ele acabou de dar uma novidade pra vocês aí, sensacional. Eu não sabia desse detalhe da Bahia. Legal. Cara, tem muitas coisas assim que a gente não sabe, né, no dia a dia. Você sabe por que favela chama favela? Não vou saber, não. Que foi no comecinho ali do século XX, 1900 e pouquinho, veio uma galera, a galera do exército que tinha ido pra guerra no Paraguai, aí chegaram no Rio de Janeiro, porque a capital do Brasil na época era no Rio, e aí os caras falaram, cara, e agora? Nós estamos sem casa, estamos tudo aqui, o que nós vamos fazer? Aí o comandante do exército falou, faz o seguinte, vai lá pra cima daquele morro lá e monta uns barraquinhos lá e fica vivendo lá até a gente ver o que vai fazer. E este grupo, ele chamava Favela. O nome do grupo era Favela, o nome do batalhão. Sim. E aí o batalhão chegou lá, montou umas barraquinhas e tal, aí o governo meio que esqueceu isso lá, isso foi ficando, aí foi favela, morreu na favela e ficou. E foi crescendo, e todo mundo que morava no morro depois passou a ser chamado de favela. E hoje em dia já se usa comunidade, né? E hoje eu uso comunidade. Legal, é igual você falou, aquele papo da evolução, né? E, pô, vamos voltar falando agora da gestão da carreira de gestão artística. Isso, responder a sua pergunta. Isso que eu levei pro jabá pra favela e não respondi isso. Não, mas foi sensacional, Hoje, Guilherme, o que eu faço? Eu sou o primeiro empresário a passar conhecimento para as pessoas. Porque, assim, o empresário, quando ele tem um artista, ele fica muito limitado ao seu próprio artista. Sim. E aí o artista, com qualquer entrevista que ele vai dar, fala, pô, o cara tá querendo aparecer mais que eu, que sou artista e tal. O que aconteceu? Eu fiquei no mercado de música até 2016. Em 2016 eu tomei a decisão de ir embora do Brasil. E fui embora para os Estados Unidos, fiquei 6 anos lá. Comprei uma empresa que os maiores clientes eram Disney, Universal, os parques da Flórida. Relacionado com construção de parques aquáticos, né? Depois eu vendi a empresa em 2022 e fiquei só no mercado financeiro. Hoje eu atuo ainda no mercado financeiro, que eu tenho empresa em Portugal e nos Estados Unidos. Aí eu fui embora para Portugal e 2024, ano passado, cara, eu comecei, porque eu sempre dei mentoria de graça para todo mundo. Os empresários me ligavam, perguntavam as coisas e tal. Aí quando eu pensei, falei para minha esposa, acho que eu vou começar a dar umas mentorias. E comecei a dar umas mentorias para os empresários. Aí eu vim de volta para julho, ano passado, quando o negócio das mentorias começou a crescer muito. Então hoje eu tenho um grupo Anderson Ricardo, que dentro dele tem essa parte educacional, que eu treino os empresários e artistas da música do Brasil todo. Então tem os grupos de mentoria, eu tenho um curso também, que é um curso profissionalizante para vender shows. Então o cara que quer vender show, ele ganha um certificado depois que ele conclui o curso, que é a forma dele se profissionalizar nesse mercado. Por quê? Porque muita gente
e ficou por muito tempo acreditando que para você ser um cantor, você precisava ter uma música, você precisava ter um ônibus, você precisava ter uma estrutura, só que eles não lembravam de uma coisa, precisa ter show. Como é que vende show? Aonde você arruma um vendedor de show? Você hoje, nós dois aqui, vamos abrir uma banda. Como é que nós vamos vender nossos shows? Instagram. Então, hoje eu profissionalizo os vendedores de shows e ensino a forma de vender show. E o Instagram hoje é o principal canal de venda de show. E eu ensino como você vende shows no Instagram. Então eu tenho vários mentorados hoje, eu tenho grandes artistas mentorados, alguns eu tenho contrato de confidencialidade, que eles não querem que eu falo, que eu faça mentoria com eles, até para não divulgar o que eu falo com eles e tal. E tem os artistas pequenos e médios empresários no Brasil todo. Eu já tive mais de 2.000 alunos em 8 meses. Isso é legal, né? Porque assim, você traz toda uma experiência com você, né? Então, pô, você começa com a visão empreendedora lá desde criança, beleza. Aí vamos contar na parte da profissionalização do rádio. Sim. E aí você vem, cara, vou meter a mochila nas costas e vou meter pra Goiânia. Para Goiás, né? Goiás. Eu fui pro interior de Goiás, eu fui para Rio Verde primeiro. E chegou lá e se desenrolou e, cara, se desenrolou muito bem. Conseguiu conquistar sua meta, era bater 1 milhão antes dos 30, você fechou com 27 anos. Então, pô, alguém que faz 1 milhão, seu primeiro 1 milhão com 27 anos, sabe do que tá falando. Ele tem é o que dizer, né? O mais difícil é você fazer o primeiro 1 milhão. Você fez o primeiro 1 milhão, você já sabe a receita, então você segue. E, pô, teve todo o sucesso. Então, cara, você tem toda essa bagagem para passar pro pessoal que acessa a sua mentoria, né? Que te segue. Isso é legal, cara. É muito legal. Trabalha no Instagram, você tem bem ativo também, né? Eu tenho, cara. Eu fico o dia todo lá, eu tiro uma boa parte do dia. Eu leio muito, né? Cada 2 dias eu leio um livro. Então eu leio mais ou menos 150 páginas por dia, estudo bastante para poder passar isso. Sim. Então, nesse período que eu tive nos Estados Unidos e na Europa, eu visitei 55 países. Então, eu estudei muito, eu me preparei muito para este momento, porque eu sabia que ia chegar, eu sempre soube que o objetivo da minha vida era passar conhecimento, que o meu propósito de vida era passar conhecimento para as pessoas. Então, hoje eu passo conhecimento lá no meu Instagram de graça, para todo mundo que está lá, eu passo, explico, tiro dúvida, respondo as perguntas. Todos os dias eu faço uma live 7h47 da manhã, para poder tirar dúvida, ver, porque o meu propósito é ensinar as pessoas a vender a arte delas. Porque tem muita gente que tem essa arte muito forte e não sabe vender. Sim. Não tem alguém que ajude, por exemplo? Não sabe como começar uma venda. Alguém que mostre o caminho das pedras, por exemplo. Exatamente. A gente está tendo um movimento muito grande também de profissionalização de músicos, por exemplo, de um CAPAC, que o músico não sabe, um CNPJ. Quanta banda independente quer crescer, não tem um CNPJ. O mercado de música no Brasil ainda tem muito para profissionalizar. Sim. Porque, por exemplo, hoje você já tem mentor de tudo quanto é coisa. Você quer abrir um restaurante, você acha um cara que vai te dar mentoria de restaurante, Sim. você quer abrir um estúdio, você acha, mas na música não tinha. Então, eu sou o primeiro empresário que teve um case de um artista estourado no Brasil que pode chegar e explicar. E além disso, além de explicar tudo que eu fiz lá na época do Luan, com outros artistas, eu fui empresário também da Vanessa Camargo, da Gabi Amarantos, da Aline Rosa, do mundo de dupla sertaneja. E aí, hoje eu estudo também para poder me atualizar e falar pra galera. Então hoje, tem muita gente que fala assim para mim, Anderson, por que você não pega aí 3, 4 artistas e aplica? Cara, eu não teria tempo de estudar. Aí eu teria que parar hoje, meu principal negócio, que para mim é com o principal propósito de vida, que é passar conhecimento. É o conhecimento. Então, dentro do meu ecossistema, eu tenho alguns empresários, que nós temos alguns artistas que são nossos, mas que esses empresários que são treinados por mim cuidam lá no dia a dia. Entendi. Aí você meio que terceirizou a máquina ali para ela operar sem você estar... Exatamente, para poder estudar, poder entender e ver. Então, leio, estudo o dia todo para poder passar o conhecimento. Baita visão. E passa pra galera aí rapidinho, como é que a galera encontra ali o seu Instagram, É o Anderson Ricardo, seu site, o @Anderson Ricardes, com S no final, porque não tinha o Anderson Ricardo, eu tive que colocar Anderson Ricardes, que é o Anderson Ricardo de Souza. E o meu site é andersonricardo.com para a galera entrar. Manda ali. Neste momento nós estamos aí divulgando esse novo curso, que é um curso de vendas profissionalizante, para a pessoa virar um profissional de vendas, entender e ganhar um dinheiro também. Focado em show, né? É que o próprio músico, é venda de shows, o próprio músico, por exemplo, ele pode vender show da banda que ele trabalha, ele pode vender show de outros artistas, o radialista quer ter um dinheiro a mais, pode entrar no meu curso, adquirir o curso, que ele vai ter um certificado profissional para poder ganhar um dinheiro. Sim. E venda de shows, cara, você começa a vender, é um negócio que dá para ganhar muito dinheiro.
Porque você imagina, você ganha 10%. Se você fechar um show hoje de 50 mil, você ganha 5 mil. Fechar um show de 100 mil, você ganha 10 mil. Ainda mais principalmente com prefeituras, né? Estados, festivais de cidade, porque... Exatamente. Então, agora, pessoal... esse novo governo que subiu, ele voltou a injetar bastante capital, né? Na cultura, na música, nos shows, nos eventos públicos. E se você aprender a vender shows, o cara vai parar de reclamar que não tem dinheiro. Entendeu? Porque o que aparece de um músico reclamão, bicho, vixe, no meu Instagram todo dia. Me dá um negócio, me ajuda aqui, tá? Não aparece ninguém aqui, não cai ninguém do céu pra me ajudar. O músico tem que entender o seguinte, cara, se o cara quer viver de arte, primeiro ele tem que começar com o que ele tem que buscar conhecimento e tem que aprender a vender o negócio dele. Sim. Porque tudo dentro da carreira de um artista tem que trabalhar para vendas. Se não trabalhar para o departamento comercial, não vai ter vendas. Você pode ter a melhor música do mundo, você pode ter o melhor produtor do mundo, você pode ter o melhor assessor de imprensa do mundo, o melhor divulgador de arte do mundo. Vendedor. Se não tiver um vendedor forte, um sistema de venda, você não vai saber vender e não vai ter lucro. Sim. E fica aí a visão pra vocês, cara. Vocês viram que o cara sabe de muita coisa, não é fraco não, hein, Anderson? Achei que a gente só ia falar aqui sobre shows, não, mas você tem uma bagagem, assim, muito da hora trocar essa ideia com você. E vamos partir pro nosso segundo jabá aqui, tá bom? Rapidinho. Vamos lá pro jabá. Não jabá. posso deixar de falar aí da X5 Music Store, certo? A loja do músico. Ela é localizada ali na Teodoro Sampaio, certo? 2 endereços para vocês ali. Então vocês vão lá na X5, vocês vão encontrar showrooms ali da Pioneer, vocês vão encontrar showrooms da Shure, da Sennheiser, da Sennheiser. Vocês vão encontrar diversos showrooms ali, Yamaha, muito instrumento bacana para vocês. E em parceria aqui com a ExitVin, nós temos o código ISWI, certo? Digita o nosso cupom lá no site dos caras, eles entregam em todo o Brasil com preços incríveis e você ainda ganha 5% de desconto no final da sua compra, certo? Então não perde mais tempo não, X5 Music Store, a loja do músico. É nóis. E vamos voltar nesse papo aqui, ó, seguindo já pros finalmente com esse cara incrível aqui que é o Anderson. Anderson, cara, eu gostaria primeiro de te agradecer, né, pelo seu tempo de vir aqui e passar toda essa ideia pra gente. Eu tenho uma curiosidade pra você, certo? Vamos lá. No hot dog do Anderson, vai com purê ou sem purê, cara? Sem purê. Sem purê? Mas você tem algum problema com o purê ou só porque não apetece o paladar? Não, é só uma questão mesmo de deixar um pouquinho menos gordo ali o negócio. Ah, deixar mais fit. Então fica aí pra vocês, ó, sem purê não. Mas agora uma pergunta séria pra ti. Eu gostaria que você falasse, tá, pra gente aqui um pouquinho. Você falou aí sobre a sua mentoria, e o que o artista precisa, né? Sim. Quais projetos futuros assim você tem de artístico, ou você tem em mente, de repente um festival, um show próprio dos mentorados? Isso pode ser uma ideia muito legal, porque assim, o meu objetivo hoje é mudar a mentalidade de alguns artistas, que é ajudá-lo a pensar como você chega no sucesso. Então a primeira coisa que eu trabalho nos caras que chegam em mim são o que eu chamo de 3 vozes, que é o espiritual, o mental e o corpo físico. Por quê? Porque se isso não estiver alinhado, cara, o cara começa a pensar um monte de besteira, porque assim, ó, você imagina uma coisa comigo, o sucesso, que é o sucesso, tá? Só para você entender, eu criei uma metáfora sobre o sucesso, que eu chamo de metáfora da bola de fogo. Você imagina que o sucesso fosse aqui uma grande bola de fogo e você aqui embaixo decidisse começar a subir para atingir e acessar essa bola de fogo. Quando você dá o primeiro passo, essa bolona de fogo aqui, ela solta um monte de outras bolinhas, que é um parente falando pra você, você vai conseguir não, vai trabalhar, esse negócio de música não vira nada, e pá, cai na sua cabeça, você vai pra esquerda, vai pra direita, acessa, consegue lá chegar na bola de fogo. Quando você acessa essa bola de fogo, a primeira palavra piscando dentro assim, se chama vaidade. E aí, dentro da vaidade, tem álcool, drogas, mulheres. Por isso que você vê o sucesso destruindo um monte de famílias. Por quê? Porque durante o processo, ele não fortaleceu o espiritual, que é entender que Jesus Cristo está vivo, que Deus que deu essa oportunidade para ele. Por quê? Porque todos nós nascemos com a pré-aprovação do sucesso. O que isso quer dizer? Todos nós podemos tentar subir, mas só alguns vão conseguir a aprovação. E quando você tem a aprovação de Deus, você entendeu por isso que nós estamos vendo tanta gente doente sendo enviada aí para clínicas psiquiátricas. Por quê? Eles acharam que quando acessavam a bola de fogo, era ali
que tinha acabado o propósito dele. Pô, consegui meu propósito. Não, ali começa o propósito. E qual é o propósito? Quando ele entende o que é o propósito, ele bate aquela nuvem de fumaça ali, tira aquela palavra vaidade, e depois disso tem duas palavras, que é multiplicação e transformação. O que isso quer dizer? Você tem que descer aqui embaixo e ajudar outras pessoas a subirem para o sucesso também. E como que você faz isso? Passando conhecimento, falando, vem para cá para a direita, porque aqui vai cair uma bola de fogo na sua cabeça. E aí você fica tão ocupado, tão focado em ajudar outras pessoas, que não dá tempo de ter crise do pânico, não dá tempo de viciar em remédio e tal. Por quê? Porque você entendeu que agora você é uma pessoa tão poderosa, que Deus te deu esse poder do sucesso, da fama, e você pode ajudar um monte de outras pessoas também realizar os sonhos e objetivos dela. Sim, né? E se você for parar pra ver, pô, cara, quem não gostaria de uma indicação ali, de uma mão amiga pra falar, vem por aqui, não vai por aí não, sabe? Então, isso é importante, a experiência, por isso que né? Tem gente que fala assim, muita gente me pergunta, Anderson, mas me explica uma coisa, por que o fulano tem dinheiro, tem avião, tem a mulher quem quiser, e foi levado pra uma clínica de recuperação? Ou se matou, se suicidou, igual acontece. Temos um monte. O Avicii, por exemplo, lembra do Avicii? Sim. O Avicii cortou os pulsos, o cara tinha avião, o cara tava estourado, era o maior DJ do Brasil, do mundo. Até hoje, a música mais executada em todas as plataformas é Wake Up, aquela música do Avicii. Por que ele se matou? Cara, o cara foi ficando doente, o sucesso foi destruindo ele, até que o cara não aguentou. Por quê? Porque não entendeu essa parábola que eu te falei. Que você falou ali, né? O espiritual, o físico e o mental. O mental e o corpo físico. Porque se você não tiver o seu espiritual ali muito fortalecido, você pode ver que quem não acredita em Deus não é uma pessoa grata. Porque ele não acredita, não é agradecido nem pela vida dele, porque foi Deus que deu a vida para nós. Não tem como acreditar em outra coisa. Uhum. E o meu mental, se ele não for fortalecido, por quê? Aqui no meio aqui da nossa testa a gente tem a glândula pineal. Aqui a gente tem que ter um negócio que chama transformador de energia. O que isso quer dizer? Por quê? Nós somos um transformador, um gerador e um armazenador e um receptor de energia. A gente também manda essa energia, então a gente transmite. Então a gente é um transformador, um gerador, um armazenador e um transformador de energia. Se a gente não saber como que a gente pega, porque você imagina um artista, ele vai para muitos ambientes, né? Sim. Ele fala com muitas pessoas. Se esse transformador dele, da energia, não estiver funcionando para transformar a energia ruim que vem das pessoas, porque às vezes você pode encontrar uma pessoa que te xinga, por exemplo, um hater na internet. Se você não estiver preparado para transformar aquela energia do hater em uma energia boa, que vai passar no seu gerador, porque o gerador vai transformar tudo aquilo em pensamento. E se aqueles pensamentos for mau pensamento, quero matar aquele cara, começa a xingar porque aquela energia do cara do hater vir para você, você vai armazenar aquilo no seu coração. E na hora de mandar para o mundo, você vai mandar o quê? Energia ruim. Nossa. Então é muito importante que o artista entenda isso. Que ele, como uma pessoa pública, ele tem que ter um transformador dele aqui funcionando direitinho para ele soltar só o que tem de bom dentro dele, que é energia boa. E aí o universo vai te mandar mais energia boa e você não vai ficar doente. E pra você aí, sendo músico ou não sendo músico, esse conselho serve pra todo mundo, hein, gente? Eu vou falar pra vocês aí, sintonizar os transmissores, os geradores e todas é importante, porque, o exemplo que você deu aí foi mais claro que tudo, né? Porque hoje você tem que pensar o seguinte, antigamente, tá? É a época lá que a sua mãe ouvia o Chitãozinho Chororó. Sim. Se você não gostasse do Chitãozinho Chororó, você queria xingar o Chitãozinho Chororó. Como é que você fazia? Você tinha que ir num show, achar o Chitãozinho Chororó e lá xingar, não gosto da sua música. Nossa, hoje, bicho, você pega o celular e você xinga quem você quiser. Então o artista do lado de lá, se ele não estiver preparado com isso, fica doente. Sim, e aí, psicológico abala, né, muito. Cara, porque é um negócio assim, você fica vendo, por exemplo, você entra lá e começa a ver os comentários do seu podcast. Sim. Aí você vê lá, que bacana, cara, você tá me ajudando, legal, de repente você outro lá, que porcaria, velho. Enganador das pessoas, tá enganando aí, isso aí que você falou aí não é... Se você não tiver preparado para isso, os elogios, aquele monte de elogio vai te acostumar mal. E na hora que você vê uma crítica, você vai se sentir. Aí o gerador, o transformador não estiver funcionando, o que vai acontecer? Você vai transformar aquilo tudo em pensamento ruim. Cara, mas será? Será que... Aí começa a te dar falta de energia para você vir aqui gravar. Começa você questionar se realmente esse propósito e esse projeto é bom ou não. Porque por isso que você tem que estar tudo isso alinhado, cara. Porque para lidar com a internet hoje não é fácil, não. Se a pessoa não estiver alinhada, ela fica doente.
E você já presenciou caso lá na sua gestão artística, de artistas assim que estavam perdidos nesse foco aí, através de você ali, você conseguiu... Na minha mentoria já entrou pessoas com problema com cocaína, que 30 dias depois pararam, porque elas entenderam que o propósito delas com cocaína não era, porque assim, eu falo, gente, vem cá, Deus te deu, esses dias eu falei com um grande cantor, um dos maiores cantores do Brasil, e eu falo muito com ele, eu fui num show dele, e ele tava bebendo álcool no palco. Quando acabou, eu falei, cara, vem cá, deixa eu te falar uma coisa pra você, você acha que Deus te deu o dom da multiplicação, porque hoje você tem um dom da multiplicação. Você multiplica na vida das pessoas. Então você acessou a bola de fogo e está multiplicando o quê? Vício ruim, porque álcool é um vício bom. Não tem como eu falar que álcool é um vício bom. É o quê? Vício ruim. Então você está multiplicando vício ruim, porque vem aqui um jovem de 16 anos, vê você bebendo, bebe, vai lá e bate na namorada. Vem um pai de família aqui, vê você bebendo, começa a beber em você, sai daqui do show, atropela alguém. Você está multiplicando vício ruim. Mas a festa, cara, tudo bem, mas você beber no palco, porque primeiro o cara que bebe no palco, ele está bebendo no trabalho. Sim. Certo? Não se pode beber no trabalho. Você pode vir aqui bêbado? Não, porque você vai estar faltando de respeito com as pessoas. Sim. E por que o cantor pode beber bêbado? Trabalhar bêbado? Cantar bêbado. Se você não pode vir aqui bêbado. O médico pode fazer uma cirurgia bêbada? Poder não pode, né? O profissional tem que ser o profissional na hora do profissional. Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, chega muita gente nas minhas mentorias com problema de álcool, problema de cigarro, problema de drogas. E aí eu vou mostrando pro cara ali, vou mostrando para ele, ensinando e vendo rapidinho ele muda. Por quê? Porque eu começo a mostrar que o maior propósito dele é multiplicar e transformar na vida das pessoas. Isso é top. A gente falou com o Cris Leal, né? O Bração Cris. Ele é um cara que traz uma proposta muito legal também, que é a inteligência emocional. Ele pratica a mentoria para inteligência emocional para a galera do backstage e também para músicos. Que legal. Porque é aquilo que você falou, tem que estar alinhado. E a maioria dos músicos, quantos casos a gente não vê na TV? Não digo, mas, por exemplo, de famílias, igual você falou, divórcios e casos de traições. E porque, o músico passa 3, 6 meses em turnê na estrada, entendeu? E aí ele trabalha, não só a galera da música, mas a galera da produção, a galera do road ali, a galera do backstage, tá todo mundo. Então ele trabalha esse lado de mentoria, inteligência emocional pra galera. Eu achei muito, muito demais o trabalho dele. Muito legal. E conhecendo também todo esse seu trabalho agora também, eu tenho certeza aí que os músicos, os artistas e o pessoal aí pode estar bem amparado com você. E para seguir para os finalmente desse bate-papo aqui maravilhoso com o Anderson, você curtiu? Já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera aí, porque é muita informação importante que o Anderson passou aqui pra gente hoje. E eu gostaria de pedir para você, Anderson, nesse momento final aí, que você passasse o momento visão do Anderson aí, pra galera que tá assistindo, seja a galera da música, seja a galera normal, a galera que queira empreender, a sua visão de negócio, a experiência de vida aí, a câmera é sua naquela linha. Olha, eu acho que o artista ele tem que pensar o seguinte, tá? Ele tem que começar com o que ele tem. Primeira coisa, você tem um violão aí, comece com um violão. Hoje você tem uma TV na sua mão, que são as suas redes sociais. Não fique esperando cair um grande investidor. Então, o movimento vai trazer tudo isso que você precisa. E uma coisa muito importante é pensar que precisa de vendas. Então você tem que entender como que as coisas funcionam no mercado e tomar muito cuidado para não cair em golpes, porque existe muito hoje pessoas que vão brincar com os sonhos desses artistas. Então eles têm que tomar muito cuidado com isso, tem que tentar buscar conhecimento para tentar errar o menos possível e acreditar no sonho. E pensar que se ele pode imaginar esse sonho na mente dele, você pode mentalizar isso, ele tem que seguir. Porque o que acontece? Eu vejo muitos artistas que ele tem um sonho de ser músico, só que aí ele vai ser médico, por exemplo. E ele senta em cima, ele pega bota esse sonho dentro de uma caixa, senta em cima, e toda hora, passa ano, vai ano, esse sonho começa a cutucar ele, bater nele e falar, cara, e aí, tal, eu quero sair daqui. E o cara fica frustrado, porque ele não conseguiu ser um músico, é um médico hoje, mas é frustrado, porque ele tinha aquele sonho. Então é pro cara seguir o sonho dele, entendeu? Porque a vida só tem uma oportunidade aqui nessa terra. Sim. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro e imaginar, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana aqui.
E aí, se a gente não fazer dessa experiência nossa o mais extraordinário possível, realizar os seus sonhos, buscar e tal, quando essa experiência acabar, você não vai ter mais chance para fazer isso. Então, o que eu falo muito para os meus alunos é: busque o seu sonho, e você tem que imaginar que os nãos que você receber não quer dizer que você não nasceu para isso, não quer dizer que você não vai conseguir, ele só está te preparando para você ficar mais forte e saber que isso faz parte do processo, não é o final, é o meio do processo. Sim. E quanto mais você lutar, quanto mais você acreditar, quanto mais você acertar, mais perto do seu sonho você vai estar. Então, para quem tem essa capacidade de sonhar, tem a capacidade de realizar, e o que você precisa fazer é não desistir. Isso é brabo. Então fica a mensagem para vocês aí de casa: acreditem mais em vocês. Não ouçam tanto as bolinhas de fogo, que igual ele falou, falando que não vai dar certo, que não é o caminho. Porque o músico é o primeiro que ele tem que acreditar nele. Por exemplo, esses dias... Se acreditar em si mesmo e no potencial da sua arte, né? Tem muito músico que chega no Instagram pra mim e fala assim: cara, me ajuda. Aí esses dias eu falei pra ele: ajudo. O que você quer de ajuda? Ele falou: não sei, me ajuda do jeito que você quiser. Aí ele falou assim: investe em mim. Eu falei: cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu invisto em você se você investir em você junto. Aí ele falou: eu não tenho dinheiro. Aí eu falei: você tem carro? Ele falou: tem. Eu falei: quanto vale seu carro? Ele falou: 100 mil. Eu falei: cara, vamos fazer assim? Você vende seu carro, bota esses 100 mil no seu projeto e eu boto mais 100 mil no seu projeto. Nós vamos começar a trabalhar seu negócio. 200 mil já dá, né? Aí ele virou pra mim e falou: não, eu não posso ficar a pé, eu não posso vender meu carro. Ele queria que eu colocasse sem ele colocar. Então, assim, pra você entender, tem muito músico que acredita que vai aparecer uma fada do dente, velho, e vai botar todo o dinheiro nele e vai resolver o problema. Sim. E não é assim. Aí quando ele vê que isso não é assim, ele vai pras drogas, vai pro álcool, ele se frustra. Entendeu? Sim. Então, o primeiro conselho que eu tenho para deixar aqui para você, o conselho mais importante que eu poderia dar hoje para qualquer músico é: acredite em você. E comece com o que você tenha e faz o movimento dessas águas dos seus rios aí, do rio da sua vida, movimentar, porque movimento na água do rio vai dar oxigênio, oxigênio vai dar prosperidade, que a prosperidade é venda, é você viver, é você viver da sua arte. Bela analogia, bem fácil de entender. E para vocês aí de casa, não deixem de comentar, curtir e compartilhar este episódio aqui do Easy Podcast. E Anderson, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Tá aqui na Sweet TV. E só tem uma pergunta pra ti: na Sweet TV é nós ou não é nós? É nós. É nós. Uhul.